Neste quinto bloco, nós vamos então hoje destacar com relação à importância das estruturas da proteína, classificadas geometricamente, como é que elas podem ser, como é que elas são classificadas em relação à parte da bioquímica. Tá? Eu tenho os diferentes tipos de modelos espaciais das estruturas das proteínas que estão representadas assim. Ó. A estrutura primária, portanto, vem de um modelo linear. É uma sequência linear de aminoácidos unidos por ligações que são peptídicas. Tá aí, ó. Tá? Você tem a formação de uma ligação primária, né? Então, só um trechinho bem pequenininho que você tem aqui um aminoácido aqui e outro aminoácido aqui, e a ligação que se estabelece entre eles formando a chamada ligação peptídica. Mas isso aqui tem que se repetir no mínimo 100 vezes para ser considerado uma proteína bem simplória, né? Chamada proteína primária, de organização linear. Depois eu tenho um segundo modelo, que repare que ela forma um efeito de hélice, então ela vai formar pontes de hidrogênio entre elas, com determinados tipos de radicais à base de enxofre, por isso que vem a parte da importância do enxofre, que facilita esse tipo de formação e muda a forma espacial dela, dando a forma de uma hélice. Né? Então são chamadas dobras helicoidais na sequência linear. Essas dobras são mantidas por pontes de hidrogênio, representadas por esses tracinhos aqui, que firmam a molécula. É o modelo secundário, tá? Apresentado aí. Depois, continuando esse efeito, pelo tamanho dela, ela pode dar dobras em cima dela mesma. Então ela faz várias dobras em cima dela mesma e faz uma espécie de um novelo de lã. Por isso que ela é chamada de globosa ou enovelada. É o terceiro modelo. Tá? São a dobra da estrutura helicoidal dela. Então esse aqui a gente chama de modelo globoso ou enovelado. E a última forma que alguns autores também apontam, né, é a quaternária, que são a associação das terciárias entre si e vai formar uma proteína de maior tamanho ainda. É o caso principalmente da hemoglobina, que se encaixa nesse efeito aqui. Tá? Fusão de duas ou mais cadeias terciárias entre si. Para você ter uma ideia, a hemoglobina são 4 moléculas terciárias que se associam e formam uma grande molécula de hemoglobina na constituição das hemácias. Beleza? Então, continuando essa organização da gente aí, vamos ver a particularidade de cada uma delas, então, em destaque. Os 4 níveis de arquitetura proteica. Até bonitinho o título. Tá? Você tem os modelos aí que são apresentados a vocês. Aqui você tem o chamado modelo que é linear, tá? A composição dele. Depois você tem o chamado modelo helicoidal. Aqui você tem o modelo terciário, que ele começa a fazer dobra em cima dele. Depois a associação dos modelos terciários entre si, eu vou formar um modelo quaternário. Isso é uma curiosidade para vocês aí apresentada. Tá? Então a estrutura primária seria assim. Ó. Se refere à sequência de aminoácidos e determina um nível estrutural. A substituição de apenas um aminoácido provoca profundas mudanças biológicas. Por exemplo, a anemia falciforme é um exemplo clássico disso que eu falei para vocês. Altera apenas um aminoácido e o modelo espacial da hemácia desaba e toma a forma de uma foice. Tá? Essa seria a constituição dele, uma estrutura primária. Okay? É a estrutura linear. Quando ele se estabelece a ligação por fontes pontes de hidrogênio através das radicais de enxofre, que pode estabelecer isso entre eles, ele sai da forma linear e começa a tomar a forma helicoidal. Então, isso seria a chamada estrutura secundária. Tá? Então, isso aqui seria o início necessário para a formação de uma proteína secundária. Então, ela sai da forma linear e toma o aspecto de uma hélice. Tá? Isso é um detalhe interessante nesse assunto aí. E aqui tem um outro detalhe interessante, ó. Você tem um grupo amino na extremidade e um grupo A. Sempre quando os aminoácidos estão ligados entre si, sempre tem um grupo amino livre para poder ligar e o grupo ácido na outra extremidade para dar continuidade à ligação, se quiser ampliar a molécula de proteína. Aí na estrutura secundária destaca isso aí, ó. Quando as cadeias polipeptídicas geralmente se espiralizam. Este enrolamento depende da interação entre os aminoácidos, que eu falei com vocês, principalmente a base de enxofre. A lisozima ao lado é a que firma a cadeia linear, são pontes de sulfídicos aqui, ó, que eu falei com vocês, ó. Então ele passa a ser agora um aminoácido de forma de uma hélice, né? Ele vai espiralizando, 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 porque isso aqui, se ele ficasse reto, seria linear. Agora, como ele vai formando espiras, então ele passa a ser o segundo modelo espacial dele, em forma de uma espiral. E se vale de pontes de enxofre ou então de pontes de hidrogênio, tanto faz a ligação. As ligações também são estabelecidas com pontes de hidrogênio. Como está aqui, ó, a forma de uma hélice e a ligação entre os aminoácidos estabelecida através de pontes de hidrogênio que fixa o modelo com essa forma de uma hélice. Tá? Simples. Dando a continuidade com relação a esse tipo de assunto, repara que, de novo no esquema,
sempre os aminoácidos terminais, o que termina aqui na ponta é um grupo amino, o que termina na outra ponta como radical livre é ácido. Ou seja, se isso aqui for ligar um outro aminoácido aqui na frente, é o grupo ácido ligado ao grupo amino. E se entrar um outro aminoácido aqui, é o grupo amino ligado ao grupo ácido. Essa é a parte legal da organização estrutural que tem na proteína. Tá? Que merece esse destaque aí para vocês aí. A estrutura terciária, então, ela é mais sofisticada ainda, porque, repara, algumas proteínas, além da estrutura secundária, apresentam um segundo nível de enrolamento, conhecido como estrutura terciária. Podem ser formadas a partir de compostos não proteicos, que é o chamado grupo hemo, que é o grupo prostético, né, que é chamado, porque o grupo proteico, que é chamado de proteína simples, né, é o grupo proteico e o não proteico, que pode ser a base de ferro, pode ser a base de enxofre, pode ser a base de fósforo e assim vai. Tá? Aqui então você tem a globulina, porque o nome da estrutura chama hemoglobina. O grupo hemo é esse grupo aqui, ó. Tem como molécula central um átomo de ferro. Então ele não tem a organização da constituição de uma proteína, que é carbono, hidrogênio e oxigênio, na sua constituição em nitrogênio, tá? Que são os 4 elementos clássicos. Então ele tem outro elemento além disso. Então ele forma esse grupo que é chamado hemo, que é não proteico, que é chamado prostético, o resto é globulina, tá? Na ação, por isso é chamado hemoglobina, tá? Essa constituição. Então essa é uma proteína composta, beleza? Repare que a terminação de uma ponta dessa molécula é o radical amino e na outra ponta é o radical hidroxila. Então é um grupo aminoácido. As ligações que estabilizam a estrutura terciária, portanto, são ligações iônicas. Aqui vai dar os tipos, né? Podem ser ligações iônicas ou salinas, podem ser ligações hidrofóbicas, portanto, não são bem-vindas moléculas de água, né? Porque tem fobia de água, né? Pode ser através de pontes de hidrogênio, pode se estabelecer ligações covalentes e pode estabelecer a chamada força de Van der Waals. Isso aí é uma curiosidade química em relação à descrição de proteínas que podem ser descritas para vocês na química orgânica, né? Os detalhes de cada uma dessas substâncias aí, de acordo com os grupos, né, das funções químicas específicas. Belezura? Vamos ver se ele fala mais alguma coisa aqui, ó. Das pontes de hidrogênio que você tem é isso, ó. Ocorre pela atração de um átomo de hidrogênio e outro, o elemento mais eletronegativo, geralmente o oxigênio ou o nitrogênio. Então vão formando essas pontes de hidrogênio entre eles, ó. Tá? Nesse efeito de atração. Então, consequentemente, faz com que a molécula firma e deixa de ser linear e começa a ter a forma de uma hélice, que é um dos elementos mais comuns, né, estruturalmente falando da proteína. As ligações covalentes estabelecem também dessa forma. São ligações fortes que se estabelecem entre os átomos formando as moléculas, né? Ocorre quando os átomos compartilham elétrons, que é o modelo clássico do covalente, e outra forma também dela poder se desenhar estruturalmente é pela força de Van der Waals, força de atração entre moléculas de baixa polaridade. Essas são as curiosidades que a gente tem em relação aos tipos de ligações que podem ocorrer para a formação dos modelos espaciais de proteína. Tá? A estrutura quaternária, então, em destaque aí, é uma associação de estruturas terciárias entre si. Em algumas proteínas, cadeias polipeptídicas de estrutura terciária podem se associar, originando o que chamamos de estrutura quaternária. As cadeias que constituem uma proteína com várias subunidades podem ser idênticas ou então diferentes. O exemplo clássico que a gente tem é a hemoglobina, constituída de 4 cadeias terciárias. As interfaces e subunidades que participam na transição de informação entre os centros de ligação para O2 e CO2 são o grupo hemo, é o radical hemo de hemoglobina, que vai formar a proteína chamada hemoglobina, que é uma proteína composta. Tá lá, ó. Esse seria o grupo prostético na organização do grupo da hemoglobina. Esse é o grupo que tem os sais de ferro na constituição. Por isso que o pessoal fala que é importante você ter uma dieta rica com sais de ferro, não em quantidade grande, mas uma quantidade legal, porque o ferro ele é necessário para a formação das moléculas de proteínas do seu sangue. Tá? Esse seria o detalhe estrutural interessante disso aí. Aí nós vamos dar uma paradinha aqui agora para a gente ver depois como detalhe em relação a este assunto específico no próximo bloco, que é chamado desnaturação proteica. Dá uma estudada, dá uma revisão nisso aqui rapidinho, que daqui a pouquinho eu volto.